Eu sou a Nividei e hoje nós vamos falar desse baita tijolo aqui, que é Os Miseráveis. Eu tenho essa edição da Martin Claret e essa edição aqui, ela tem vamos ver direitinho, 1510 páginas, então tá aqui um baita de um tijolo, não é mesmo? Essa edição é muito boa, vou falar um pouquinho aqui dela antes de passar para a história do livro, mas olha só, uma capa bem bonita, aí os cabelos, né, da menina dá a volta aqui no livro. Aqui atrás só tá escrito: enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Victor Hugo. Então nós temos essa edição aqui, e o que tem de diferente nessa edição, né? Nós temos aqui a folha de guarda bem bonita, né? Duas pessoas caminhando ali. Ela vai vir com dois fitilhos, um fitilho azul e um fitilho vermelho. Então, por ser uma edição bem grande, o que vai acontecer é que, conforme você for passando, acaba que o fitilho vai ficando desconfortável no final. Então, você tem dois fitilhos aqui que vai te ajudar demais. A letra é muito boa, a diagramação é ótima desse livro, né? Vamos chegar aqui mais perto para vocês darem uma visualizada. Eu gostei demais dessa letra, da diagramação, achei fácil de ler, muito fácil mesmo. E outra coisa é que ela é costurada aqui. Então, o que acontece? Quando você abre o livro, ele não vai quebrar a lombada, né? Por ter essa costura aqui, esse tecido, então ela não vai quebrar, ela não vai estragar. É claro que lerem um livro desse não é nada fácil, tem que ler sentado, né, numa mesa para apoiar ele, porque senão, lógico, seus braços vão cansar aí. Mas é uma edição lindíssima, capa dura, bem bonitona aí. Eu gostei, né? Eu só tenho essa versão. Eu tenho outras versões aí na internet, inclusive. Nossa, vocês viram? Chegou a balançar a mesa que eu pus aqui. Eu vou deixar aí outras edições para vocês aqui no primeiro comentário fixado. Todas as edições disponíveis, e aí você pode escolher a que você mais gostar. Mas agora chega de falar da edição, né? Vamos falar um pouco a respeito da história. Eu vou falar brevemente do que se trata o livro e depois eu vou dar a minha opinião a respeito, né, de leitura. Então, esse livro foi escrito por Victor Hugo lá em 1862. E aqui vem abordar alguns assuntos como amor, redenção. Nós temos também a questão da luta, de não desistir, da persistência. Nós vamos ter algumas histórias aí sendo tratadas aqui. Aqui nós vamos ter diversos personagens e nós vamos ver que as histórias vão se interligando entre si. O livro vai se passar na França do século XIX e aqui nós vamos acompanhar a história de Jean Valjean. Jean Valjean é um ex-presidiário, ele roubou um pão para alimentar sua família. E aí você deve ficar indignado de pensar, poxa, ele foi preso porque roubou um pão para alimentar a família que estava faminta, que estava morrendo de fome. E sim, foi isso. Mas para piorar a situação dele, são as consequências depois que ele sai da prisão. Porque ser um ex-presidiário tinha várias consequências. E aí você vai pensar assim, poxa, mas ele só roubou um pão para a família que estava passando fome, né? Deveria ter uma diferenciação entre a pessoa que roubou um pão e a pessoa que fez algo pior. E aí eu disse que tudo pode piorar, não é mesmo? Jean Valjean, ele vai ser perseguido por Javert, que é um homem da lei que vai perseguir Jean Valjean ao longo da trajetória dele. Ao longo do livro, é claro, nós vamos ver que Jean Valjean, cansado, né, já não aguenta mais ser perseguido pela lei, por esse Javert, e ele tá assim, ó, ele quer mudar de vida, ele não quer ser sempre, assim, ó, receber aquela tarja de ex-presidiário, ele quer uma vida diferente, ele tá buscando uma nova vida. Então ele vai mudar de nome, tentando aplacar, né, esse furor da justiça que vai tentar acabar com a vida dele porque ele roubou um pão, sabe? É umas coisas que você fica assim, ó, o livro inteiro indignado, porque você fala, gente, por que ele tá assim, tão obstinado para pegar o Jean Valjean se ele só roubou um pão? E ele já pagou pela pena dele, né? Então deixa o cara para lá. Mas não, Javert vai atrás dele, e aí Jean Valjean vai utilizar outros nomes. Chega um certo momento que Jean Valjean vai até mesmo
ter um certo dinheiro, vai tentar prosperar na vida, deixar esse passado de lado, mas esse passado vira e mexe, vem assombrar esse cara. Daí que eu falei para vocês lá no início que nós vamos conhecer outros personagens aqui também, né? E nós vamos conhecer inclusive uma mãe solteira. Ela que se chama Fantine e ela é a mãe de Cosette. Mas acontece que a vida dessa mulher é muito difícil. Ser mãe solteira naquela época, é claro, não era muito fácil, é óbvio. Se hoje em dia já é muito difícil, imagina naquela época, né? Além de todos os tabus que existiam, sustentar essa filha era algo muito trabalhoso. Fantine vai mandar a Cosette para morar com um casal que aparentemente vai cuidar muito bem de Cosette. Mas a verdade é que eles não tratam essa menina nada bem. E para piorar, eles acabam explorando Fantine, pedindo dinheiro e mais dinheiro, ameaçando que vai deixar a menina morrer, que a menina não vai sobreviver, que a menina tá doente, né? E várias coisas. Eles vão ali chantagear a Fantine para que ela mande sempre mais dinheiro e nunca é o suficiente. Em certo momento, nós temos até mesmo Fantine com a sua doença debilitada, pedindo para que esse casal mande Cosette de novo para que ela possa ver, né? Seja assim o último pedido dela realizado. Eles se negam, eles não querem mandar Cosette para Fantine ver, a própria mãe. Ela vai, mesmo totalmente debilitada, ela vai tentar ir até lá e ver novamente sua filha. Então, a partir daí, eu não vou contar muito mais a respeito da história, mas o que eu posso dizer é que outros personagens vão entrar em cena. Aqui eu não falei nem assim, ó, não cheguei nem na metade do livro, mas é bom a gente ter essa experiência de ler, não é mesmo? E nós vamos ter diversos personagens aqui que vão representar a sociedade francesa da época. Então nós vamos ter um revolucionário, um ex-presidiário, aquela mãe, né, tentando sustentar a filha de diferentes formas possíveis. Nós vamos ter diversos personagens para representar as camadas da sociedade francesa. Uma outra coisa que nós vamos ter aqui é a questão da revolução, a questão política. Nós vamos ter essas lutas revolucionárias, vamos ter também essa questão da desigualdade social, a pobreza, todas essas questõezinhas sendo permeadas aí no meio da história. Beleza, né? Eu falei um pouco aí a respeito da história, eu falei aí também de algumas coisas que nós vamos encontrar nesse livro, mas Onividê, o que você achou dessa leitura, né? Foi demorado, foi difícil, a linguagem é difícil, como que funciona tudo isso, né? Você me falou um pouco aí. Nós vamos acompanhar esse Jean Valjean, nós vamos acompanhar a vida de Fantine, depois a vida de Cosette, né? Dessa menininha. Nós vamos ver ela crescer também mais à frente, vamos ver outros personagens surgindo, como é o caso do Marius, um revolucionário ali que vai se apaixonar por Cosette. Mas o que você achou no final da história, né? Qual é o resultado de tudo isso? Primeira coisa, foi fácil de ler. Isso eu posso garantir para vocês que a leitura, a forma como esse livro é escrito é muito fácil de ler. Outra coisa é que tem vários capítulos curtos, o que eu amo de paixão, eu acho que facilita muito a leitura. Tem alguns parágrafos que são mais longos, sabe? Tipo, olha esse parágrafo aqui, ocupa tudo isso. Às vezes, esses parágrafos longos, assim, ó, igual o caso desse daqui, vai terminar aqui, né? Esses parágrafos longos, eles são mais cansativos, mas eu não achei esse livro cansativo de forma nenhuma, né? A gente fica mais tempo na leitura e isso acaba nos cansando. A escrita é fácil. Então isso eu posso garantir, sabe? Se você tem dificuldade em ler clássicos, eu não acho que você vai ter dificuldade em ler esse daqui. O tamanho, é claro, assusta muito a gente, mas se você ir lendo um pouquinho todos os dias, você vai ver que você vai conseguir avançar sim. Você vai conseguir avançar na leitura, então se propõe a ler um pouquinho todo dia, sabe? Não se preocupe em ler muito rápido, até porque você também não vai, né, conseguir ler tão rápido assim, porque isso daqui é um tijolão, assim. Então, põe uma meta, sei lá, 50 páginas por dia, não sei, vai demorar? Vai, mas você vai conseguir ler e se você se envolver com a história vai ser mais fácil. Se você ficar um tempo muito longo sem ler, acontece que você vai distanciar da história.
foi o que aconteceu comigo em alguns momentos. Tinha semanas que eu não pegava esse livro, ou ficava, sei lá, 2, 3 dias sem pegar para ler nada, e aí eu meio que me distanciava da história, mas quando eu pegava todo dia religiosamente, as coisas fluíram melhor. O veredito final, né, se você gostou da história, não é uma das minhas favoritas, eu vou ser bem sincera, eu sei que muita gente ama de paixão esse livro, sabe que é assim, ó, a melhor maravilha do mundo. Eu gostei, eu não achei ruim, eu gostei de algumas partes, outras eu achei meio, sei lá, meio chato assim, ó. Eu gostei do começo do padre lá, eu gostei assim dessa história da Fantine, né, da Cosette, do casal que tava ali com essa garota e eles meio que tentavam explorar a mãe por conta disso. Teve várias partes que eu gostei, muitas mesmo, mas não é um dos meus livros favoritos da vida, sabe? Nem é o meu favorito do Victor Hugo, porque eu já li outros dele que eu gostei bem mais, na verdade. O que eu posso garantir para vocês aqui é que é uma história fácil de ler e que se você tem vontade, não fique com medo por conta do tanto de páginas aí, não. Comece, gente, comece devagar. Eu peguei ele no Kindle também. No Kindle vocês vão achar assim opções baratíssimas da Amazon e você pode ir lendo todos os dias antes de dormir ou ler na fila de um banco. Para quem não tem Kindle, tem aplicativo no celular. Então você pode ler pelo celular, gente. Vale muito a pena. Eu acho que valeu a experiência demais. Como eu disse, muita coisa boa. Não é o meu livro favorito, mas é um livro que eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.